A paz, Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós e que Deus seja conosco por todos esses séculos. Amados irmãos, ontem foi, todos sabem, né? Foi o ato de 7 de setembro, um ato que é comemorado a nossa independência, né? E conforme nós vimos, né? Esse ato foi desviado para fins políticos. A religião, utilizando meios maquiavélicos, usando as pessoas que seguem, né, os seus respectivos pastores, que não estão mais preocupados com a salvação, em anunciar o Evangelho de Deus, em respeitar a nossa soberania e utilizar disso de artifícios humanos para manipular, usando a Bíblia, né, erroneamente, enganando, distorcendo a realidade bíblica e trazendo à luz de uma Israel que não se compara ao Brasil, porque a Israel que Deus fala não é Israel terrena, não é que está construindo um templo para adorar a Deus. A Israel que Deus fala é aquela que está assegurada na mão do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, o Rei que teve entre nós e que nós crucificamos por causa do nosso ódio, da nossa raiva, do nosso preconceito. Meu nome é irmão Marcelo. Eu estou aqui para interagir a realidade da nossa sociedade. Infelizmente, os nossos líderes, estão utilizando, em particular, o governo, utilizando a máquina, gastando milhões, como foi gasto ontem, muitos assessores sendo pagando as pessoas para estarem lá. Felizmente, a quantidade de pessoas que estavam lá não eram poucas, mas também não eram, como foi em 2021, que foi muito mais. Diminuiu porque muitas pessoas estão cansadas disso. O número foi bem menor e o resultado não poderia ser outro. A pessoa dizer que não é broxa, embroxado, não sei o que é isso. É o que? É um tipo de chá? É um tipo de xarope? Essas foram as palavras do líder, o nosso presidente da República, eleito pelo voto eletrônico, que ele tenta todas as vezes dizer que é falso. Isso é falso porque ele chegou à presidência, porque ele foi vereador, porque ele foi deputado várias vezes. Não é verdade? Então, meus amigos, agora nós vemos a bancada evangélica corrompida pelos próprios administradores, que não estão mais pregando e nem se importam com o que as nossas mensagens falam. Ele não está se preocupando com isso, porque ele chegou num ponto que ele se acha o dono da verdade e se esquece que a chamada dele não foi para isso. Até porque ele nem foi colocado por Deus, ele foi colocado pelos próprios homens. Ele se colocou. Ele despreza os pobres, Silas Malafaia, ele debocha de quem não tem, Ele se acha o máximo. Quem mora na Baixada para ele não é gente. Isso já está bem caracterizado em várias falas dele, Inclusive quando ele chama às vezes os irmãos de pobrezinhos, ele acha que o pobre é o diabo e que Deus está do lado dos ricos, opressores. Porém, Jesus não estava do lado dos ricos e nem dos pobres, mas Jesus estava com os pobres. Jesus não se sentou nos deleites, Jesus não buscou recursos de Israel ou de Roma para promover uma revolução. Jesus não chamou Israel para um ato da sua independência. Não, meus irmãos.
Jesus, ele sempre anunciou o reino. E quando indagado que deveria amar e odiar os romanos, ele disse, ame os romanos. E então, os fariseus, doutores da lei, né, aqueles que estavam ali entre eles, olharam para ele com olhos diferentes. Ué, mas que isso? Esse não é o Deus que nós queremos é o Davi, um homem que puxa a espada e seja pelo sangue. Hoje, as igrejas fazem esse sinal. Esqueceram de fazer este sinal, né? O sinal do arrependimento, o sinal da oração, o sinal que ensina o que é ser justo. Meus amigos, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Os tempos são difíceis. É nessa que essas coisas aconteçam. Eu peço para que as pessoas deem um like, né? Me ajudem a compartilhar esse vídeo. É um vídeo de raciocínio, de paz. Que hoje seja um dia de felicidade. Que hoje seja um dia de prosperidade. Mas vigie. Tome cuidado, não dê ocasião à carne, porque isso que vocês estão vendo é a operação da carne. Não é? E se são demônios, é porque você deu lugar. A Bíblia diz que uma vez que o demônio sai e entra o espírito, se você der lugar à carne, o demônio volta com mais 7. O que está acontecendo? Hoje a igreja, ela abriu as portas para Satanás. Satanás, ele entrou de todas as formas, da forma gospel de se ver, da forma gospel de se pregar, né? Das ideologias políticas fascistas, né? De odiar aquele que não pensa igual a você, de odiar o espírita, de odiar o pobre, de odiar quem mora em favela, né? Porque você nunca morou em favela, ou se morou hoje, despreza, né? De odiar aquele que é de outra religião, de odiar aquele que é de outro partido, porque pensa diferente de você. Nós não queremos um país assim. Nós não desejamos um país assim. Nós não desejamos um evangelho assim. O que queremos é um evangelho que estruture a nossa vida, que fortaleça o nosso pensamento, que una a capacidade física e moral, para que podemos assim erguermos como nação. Mas a infisiologia desses irreligiosos que não estão mais pregando o caminho do reino dos céus, mas pregam o caminho da terra, de adquirir riquezas, coisas materiais, mas isso é para eles, não é para vocês. Porque a grande maioria de vocês são pobres, a grande maioria de vocês não tem nem o que comer direito, a grande maioria de vocês mal tem um veículo, e quando tem, né, tem que estar toda hora, às vezes, parando numa oficina e lá com um dinheirinho para poder pagar um defeito, porque não tem condição de comprar um carro melhor ou fazer uma reforma decente. Né? Porque tem pessoas que gostam de manter o carro, mas até para você manter um carro velho, você tem que gastar, porque as peças não estão baratas. Meu nome é irmão Marcelo, eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus, mas também advertir vocês politicamente que nós estamos vivendo um tempo sombrio, onde a carne tem envenenado as pessoas, onde as pessoas são ciumentas, onde as pessoas são irreconciliáveis, onde as pessoas são intoleráveis, onde as pessoas escolhem a quem eles acham que devem falar. Porque se eles ouvem você fregar a verdade, eles te odiarão. É assim que tem acontecido na minha sociedade de hoje. Meus irmãos, eu venho de uma sociedade preconceituosa, racista, fascista. Isso é claro, desde a época de colégio, né? Eu sempre fui perseguido por causa da minha cor. Eu demorei a descobrir. E quando eu descobri, por quê? Porque eu estudei no colégio de convento de freiras. E lá eu descobri o racismo.
Lá eu descobri a diferença daquele que tem um tratamento melhor do que o outro. Eu não falo em relação às freiras, eu digo em relação aos alunos, às pessoas do convívio. Quando vê que você tem uma situaçãozinha melhor, eles começam a querer te descrachar. É aquelas pessoas menos favorecidas. Hoje, se eu tenho essa cabeça, de maneira alguma eu permitiria que certas coisas fossem faladas e eu ficasse calado. Porque se você não reagir, meu amigo, eles vão montar em cima de você. Mas não reagir com violência, mas reagir com personalidade. Não desista dos seus objetivos. Se tem alguém dizendo que você não é capaz, porque você não é, porque ele te inveja, não ande com aquele que diz para você que você não é capaz. Não ande, não seja, porque ele não é o seu amigo. Seu amigo é você mesmo. Seu amigo talvez seja até aquele companheiro que diga assim: o que você está precisando para terminar o seu segundo grau, o seu curso técnico? Porque se esse governo fosse amigo do povo, ele não retiraria da saúde mais de 1 bilhão, mais de bilhões e bilhões de reais para investir em campanha política, para comprar políticos, comprar senadores. Meus amigos, o nosso dinheiro está sendo utilizado para corromper. As igrejas utilizam o dinheiro que diziam que era para sustento. Você tem sido sustentado pela sua igreja? A sua igreja tem feito o que por você? A sua igreja está fazendo campanha política? Saia fora, saia fora. Procure aqueles que estiver pregando a palavra de Deus. Não deixe de congregar. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque tem muita gente achando que eu prego contra a igreja. Eu nunca disse isso. Até porque a única coisa que eu disse é que a igreja não salva. Eu sempre vou repetir isso. O grande problema é que nós olhamos a aparência, igual a igreja católica, né? Nada contra a igreja católica, até porque a igreja católica foi responsável por muitas escolas, foi responsável por criação de vários hospitais no nosso país e pelo mundo afora. Foi a igreja católica, né, que ajudou a expandir mal ou bem a palavra de Deus, que deu oportunidade para que as igrejas protestantes também viessem para cá. Mas a ingratidão de certas pessoas que generalizam por causa de alguns homens da igreja católica, alguns papas, alguns padres, pedófilos, assassinos, né, que crucificaram milhares de pessoas em nome, ou queimaram na fogueira, levam a culpa por causa disso. Não tem a receita escrita quem é o seu inimigo, o seu amigo. Não faça isso. Não julgueis as pessoas pela aparência, mas sim pelos seus frutos. Porque a Bíblia diz que a árvore que não der fruto, ela deve ser cortada. Simbolicamente, sai fora dela. Se você está congregando dentro da igreja, ao qual ele diz que você tem que votar no Bolsonaro, sai fora. Isso está errado, não é a função da igreja. A função da igreja, a função do seu líder é te ensinar a ser pacífico, a amar o seu próximo, não idealizar, não pegar um fuzil e ungir dentro da igreja, não pegar um isopor, não usar a Bíblia para os seus fins políticos, porque com certeza o seu pastor, ele é um assessor que deve estar tirando 22 mil reais por mês, ou o próximo assessor, porque ele recebeu algum benefício, algum dinheiro, além do dinheiro que ele tira de você e não retorna para você. Porque os levitas arrecadavam o dízimo para sustento da sua, mas o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era doações dadas para o seu próprio sustento, porque o povo levita, os levitas, não tinham herança. Esses homens têm herança, esses homens têm mansões, têm casas, têm fazendas. E você, meu caro, você tem tudo na tua vida. Sabe por quê?
Porque apesar de você não ter esses bens materiais que esses pastores têm, você tem a oportunidade de estar me escutando, porque eu venho anunciar as boas novas, o reino do Senhor. Porque o pouco que você tem vale mais do que o muito que eles têm. Porque o muito que eles têm, essa bagagem, eles não entrarão no reino do Senhor. Pois a Bíblia diz que aonde ali estiver o seu coração, ali é o seu tesouro. Seu coração está onde? Você vai para a igreja para quê? Você vai para a igreja para louvar o Senhor, adorar o Senhor. Você prega o evangelho a fim de resgatar almas? Ou você prega o evangelho a fim de adquirir riquezas materiais? Ou você vai à igreja a fim de ficar rico, a fim de se livrar de algum problema? Deus não é farmacêutico. Deus não é tesoureiro. Deus não é apartamento. Ele não é empresário. Deus não negocia bênção. Deus não trabalha em agências nenhuma, principalmente as agências que vendem carro. Porque Jesus também não é corretor de imóveis. Jesus, ele é o nosso libertador. E ele disse, sede como eu fui, siga meus passos, sede os meus imitadores. E você, tem certeza do Deus que você tem seguido na sua vida? Tem certeza? Porque muitos já se apostaram da fé. Esse é o meu recado de hoje. Que Deus abençoe os vossos corações. Que Deus abençoe a vossa vida. Que Deus te guarde de todos os males. Que o Espírito de Deus entre dentro do seu corpo e habite. Porque se você deixar que esse precioso Espírito saia do seu corpo, com certeza depois ficará muito difícil. Porque a Bíblia diz que entram 7 espíritos imundos, não dentro do seu corpo, mas na sua aura, ao seu redor. Depois que ele sai, ele vem com mais 7. Se ele sair de novo, ele traz mais 7. Daqui a pouco está difícil, você está tão pesado, você está tão irado, que você não consegue mais pregar a palavra de Deus. É o que tem acontecido nas famílias brasileiras. Muitos afastados ou desviados, que é a mesma coisa, não há diferença. Há uma mania no povo, de usar a palavra e dizer que você não, afastado não, desviado não. Você está afastado, é a mesma coisa. Afastado ou desviado são os mesmos significados. Então, por quê? Porque não há pecadão e pecadinho. Todo pecado, ele é grande. Ele causa um terror. Não pense você que, vou pecar um pouquinho, eu vou xingar o Lula. Você pecou. Eu vou falar que ele roubou. A justiça provou que ele não roubou. A Polícia Federal provou. A Interpol provou. Não repita mentiras. Não calúnie o seu próximo. Eles são caluniadores. Muitos homens, muitos pastores e irmãos, hoje são caluniadores. Caluniam, desobedecem à ordem de Deus. Por quê? Por injúria. Cometem injúria, blasfemam no nome de Deus. Assim como fizeram com Jesus. Imputaram pecados que ele nunca cometeu. Pilatos não viu nenhum pecado naquele homem. Polícia Federal também não encontrou nada que ligasse as delações premiadas contra o Luiz Inácio Lula. Então, minha gente, eu não estou aqui fazendo campanha do Lula. Só estou mostrando as coisas erradas que esses pastores, que nunca foram vossos amigos, que vendem casa no céu, tesouro no céu, te vendem coisas, tijolo ungido, calcinha ungida, sunga ungida, camisinha ungida, vassoura ungida. Tem certeza que esses homens estão preocupados com você? Você tem certeza disso? Eu tenho um vídeo que mostra pessoas que estão ali namorando na rua. E vem um pastor desse bolsonarista dizer que são viciados. E eu disse para ele, imaginável é como
você é frio. Quer dizer que, mesmo que eles fossem viciados, eu deveria não ajudá-los? É isso mesmo, pastor? É isso que você ensina na sua igreja? Você escolhe quem você tem que ajudar? Quer dizer, o que um viciado merece? Morte? Tem que matar, tem que exterminar? Você é o quê? É Hitler? O que você é? Mussolini? Pastores que são nazistas, fascistas, preconceituosos, aquelas pessoas daquele dia que eu mostrei, tá? Eu estou devendo aquelas pessoas, mas você deve muito mais, porque um dia você prestará conta de tudo aquilo que você fala. Seu falso profeta, falso pastor, seu falso irmão, seu mentiroso, que foi lá no meu zap falar que aqueles que estavam lá eram viciados e não são. São pessoas que são catadores de latinha, tá? Que às vezes levam para um ferro velho, que está com uma balança fraudulenta, que ganham uma mixaria, sabe por quê? Porque são pessoas que perderam seus empregos. Eu nunca vi tanta gente na rua, passando e morando debaixo de ponte. Eu vou com a minha moto e vejo as pessoas, relatos de pessoas que são aposentados e não têm condições de alugar uma casa. E pessoas que estão pegando R$600 e não dá mal para fazer uma compra. Que mora debaixo de ponte, com madeiras, pregos, e você que pega o seu carro do ano, o seu Fiesta, o seu Nintendo de carro, né? Sua moto, Harley Davidson, que vale 100 mil, 120 mil, e depois se assenta sobre suas próprias fezes e julga aquele que não tem e não quer que aquela pessoa seja morta, ou você ignora e ainda despreza o nosso serviço. Você, pastor, falso profeta, falso pastor, lobo, é contra esses que é a minha luta. Essa é a sua também. Fiquem na paz. Que Deus abençoe vocês. Amém.